Nesse vídeo eu vou trazer para vocês os últimos aportes que eu fiz em Usiminas e Alupar. Sim, entrei em Usiminas. Vou abrir aqui a minha carteira e meus aportes e explicar para vocês também se a Alupar afinal negocia ou não abaixo do seu valor patrimonial. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E nesse momento de forte queda do Ibovespa, puxado pela bolsa norte-americana, pela alta dos juros americanos que está ocorrendo pelo Fed, em razão da inflação mais alta dos últimos 40 anos nos Estados Unidos, o que está fazendo também a taxa de juros brasileira subir também com uma inflação bem alta, e o Ibovespa aí acumulando uma queda de quase 22% nos últimos 12 meses, e só nesse ano acumulando uma queda de 5%. E aí muita gente acaba se perguntando se é o momento ou não de comprar. Primeiro ponto que na minha visão, o maior risco, conforme dizem os grandes investidores, é você não estar comprado em bolsa, porque você nunca sabe quando será o fundo do poço e quando voltará um novo ciclo de alta, tá bom? Mas o fato é, e isso é o que eu faço, eu aporto com uma mão mais pesada quando os ativos estão descontados, e hoje na minha visão eles estão descontados, e quando os ativos estão mais precificados, eu reduzo minha mão, mas eu nunca deixo de aportar. Agora, se eventualmente chega num ponto de uma clara bolha especulativa, aí eu posso parar de aportar e eventualmente até vender se um ativo subiu demais, subiu a tal ponto que fica insustentável na minha carteira, tá bom? Essa é a postura que eu adoto. Como investidor você tem que acompanhar isso aí ano a ano, semestre após semestre, mas o fato é que o Ibovespa está numa região aqui muito interessante. Esse gráfico que mede a relação preço-lucro do Ibovespa, veja que interessante, atualmente a gente está nessa região com um preço-lucro de 5,47 vezes, ou seja, a média do Ibovespa está com um PL inferior a 6 vezes lucro, ou seja, se você comprar, por exemplo, um BOVA11 hoje, quer dizer que o dinheiro que você vai gastar para pagar nesse BOVA11 vai voltar em 5,5 anos para você nesses preços. É um preço muito interessante. Essa região só foi replicada em 2008, e aqui é o que? Crise Prime e pós-bolha.com. Então é uma região de preços aqui que historicamente, no nosso passado aí dos últimos 20 anos, denota um cenário de crise. E na minha visão, a crise do subprime foi pior que a crise que nós estamos sofrendo. A nossa crise atual decorre muito da última crise sanitária e também do cenário bélico internacional. Ainda assim, é para você dar em bolsa? Claro que não. Seja cauteloso, sempre. Sempre é preciso cautela, sempre é preciso ser defensivo nos investimentos. A agressividade pode fazer com que você não durma à noite. E enfim, meu aporte foi em 300 ações de Alupar, ações ordinárias. Aqui está minha carteira. Muita gente estava cobrando: Luan, apresenta sua carteira, apresenta sua carteira. Eu tenho a S Brasil, 200 ações, Banco do Brasil, maior posição, 4.300 ações, Bradesco, 110 ações, 100 compradas, 100 e 10 de bonificação, Bradespar, 200 ações, Banrisul, 500 ações, parei de comprar porque o banco apresentou resultados muito insatisfatórios na minha opinião, Cielo, 100 ações, e aqui só um detalhe: o investidor é um eterno arrependido. Por que um eterno arrependido? No caso de Cielo, eu me arrependo de ter comprado pouco, porque eu fiz a compra e a ação subiu quase 70%, mas uma compra de apenas 100 ações diante da cautela. Então por que o investidor é um eterno arrependido? Porque quando ele acerta, ele se arrepende de não ter comprado mais, e quando ele erra, ele se arrepende de ter comprado aquela ação ou comprado determinada quantidade daquela ação. Então, enfim, você será um eterno arrependido. Acostume-se. CEMIG 4 aqui, bonificações, é uma companhia que eu continuarei aportando, resultados excelentes, crescimento de lucros excelentes. Cogna, parei de aportar, já fiz minha gestão de risco aqui, tá? Companhia da carteira de oportunidade. Copel, parei de aportar faz algum tempo, porque tem opções mais interessantes na minha visão, principalmente a Lupar, né? Que é o meu foco hoje. Copasa também parei de aportar, companhia, resultados fracos, pagando poucos dividendos. Prefiro apostar em outras ações aqui, estão no melhor momento. IRB, né? Prejuízo atrás de prejuízo, 63% de queda na minha carteira. E olha que eu tô abaixo do preço médio do Itaú e do Bradesco, mas enfim. Petrobras, fiz aquela compra de 100 ações, naquela queda lastreada em rumor, né? Então o papel já começou a subir. Indústrias Home, uma companhia que eu acredito para o longo prazo. Estou perdendo aqui 17%, mas uma excelente companhia. Santander tem uma pequena posição aqui. Bancos eu parei de aportar um pouco porque eu tenho uma grande posição já, se você considerar a grande posição que eu tenho em Banco do Brasil. 48% dessa carteira pública aqui. Sanepar, 1.300 ações, apenas para me posicionar no setor de saneamento, por isso que eu tenho um pouquinho de Sanepar e Copasa, mas são setores ali, junto com telecomunicações, que eu menos prefiro ali do Best e do Barsi. E fiz a aquisição de Usiminas, 200 açõezinhas aqui, tá bom? Usim 3.
Tem a minha Taesa, né? E Transição Paulista, que eu também parei de aportar nas duas. E sigo aportando em Alupar por quê? A companhia apresentou resultados mais satisfatórios que Transição Paulista, bem como Taesa. Ela está mais descontada que Taesa, bem como Transmissão Paulista. Ela está aumentando seus dividendos, mesmo sendo uma companhia de crescimento, demonstrando que ela está conseguindo crescer tanto em lucratividade como em dividendos. A companhia segue um PL bem descontado, uma relação EV/EBIT 24% abaixo de sua média. Ela tem um PL bem inferior ao seu crescimento de lucro de 30% nos últimos 5 anos. A empresa está com uma alavancagem financeira controlada de 2 vezes o EBITDA. A empresa é de fato uma empresa de crescimento. Olha só esse crescimento de lucros. E esse ano pode ultrapassar esse topo. Ela é uma small cap, 7,5 bi de valor de mercado. Está ali com caixa de 2 bi e tem um patrimônio líquido de 7 bilhões de reais. E tem um patrimônio líquido aqui de 7 bi, mas aqui tem uma pegadinha que eu já vou comentar com vocês, que é justamente se a empresa negocia ou não abaixo do seu valor patrimonial. Antes eu quero apenas falar por que eu comprei as ordinárias. Primeiro ponto, sempre dê preferências ordinárias. Você já está cansado de me ouvir falando isso. No caso aqui de Alupar, não faz muito sentido comprar preferenciais porque a liquidez é praticamente a mesma. A Alupar não tem muita liquidez, só as units. Então se você quer liquidez, compre as units. Óbvio que eu não estou fazendo recomendação. Todas têm tag along de 100%. Isso é muito bom. A governança corporativa da Alupar então acaba sendo melhor do que de Transição Paulista, por exemplo. Todas estão com dividend yield muito próximo, tá vendo? Mas como no caso eu sou um pequeno investidor, para mim eu não vejo problema dessa liquidez aqui, até porque a Alupar é por longuíssimo prazo. Para mim é uma companhia para sua aposentadoria. Sendo que quando uma empresa, que ainda é uma small capzinha de 7,5 bi, começa a crescer e entrar cada vez mais dinheiro nela, principalmente de investidores, pessoa física, essa liquidez média diária sobe. Então em algum momento vai acontecer como ocorre com Taesa. A Taesa tem as ações ordinárias, preferenciais e units. As ordinárias até um tempo atrás você não conseguia comprar. Agora ela tem uma liquidez média diária superior a R$1 milhão. Então com o tempo essa liquidez vai subindo, tá bom? Então se você quer segurar o papel, o buy and hold ali, de fato, como pequeno investidor você não tem que se preocupar. Agora é claro, se eu sou um investidor já maior, por exemplo, quero me posicionar com 300 mil, 200 mil reais em Alupar, a liquidez média diária dela é mais ou menos de 100 mil. Então você demoraria 2 dias para desmontar sua posição se um dia você fosse zerar. Além disso, você poderia ter um problema do preço que você vai colocar ali na sua ordem, ele realmente não for atendido. Mas se você quer segurar o papel, eu fico tranquilo nesse ponto aqui. Mas no caso de Alupar especificadamente, tá? E aí, Alupar negocia ou não abaixo do seu valor patrimonial? Por que tem essa dúvida? Eu já vi o pessoal comentando. Porque se você pegar aqui o Status Invest, ele está dizendo que a relação preço-valor patrimonial é de 1,07, ou seja, negociaria acima do valor do patrimônio líquido. No Fundamentos, o indicador é o mesmo. Agora vamos pegar outro site. Aqui o Investidor 10 está 0,72. Mas como assim? Agora eu não entendi. Qual site está certo? É que existe aqui o critério metodológico adotado pelo site. Então se eu for aqui nos resultados do primeiro trimestre de 2022 de Alupar e eu pegar aqui o balanço e o patrimônio líquido, esse aqui ó, 7 bilhões de reais, é o patrimônio líquido da controladora, da holding. E esse patrimônio líquido aqui de 10,7 bi é o consolidado, considerando as participações empresariais da Alupar. De tal modo que o que acontece aqui? Se eu pegar esse aqui de 7 bi, você vai ver o que vai acontecer aqui. Então eu vou pegar o valor de mercado, lembrando que o preço e o valor patrimonial nada mais é do que o valor de mercado dividido pelo patrimônio líquido. Então eu vou dividir isso aqui pelo patrimônio líquido do primeiro trimestre. A gente tem esse 1,07. Tá? Do Status Invest e do Fundamento. Agora, se eu pegar o mesmo valor de mercado da companhia que não se altera e dividir por esse número aqui, o resultado vai dar 0,7. Aí fica abaixo do valor patrimonial. Olha lá, 0,7. PVP, 0,7. Ah, Luan, então qual está certo aí? Na minha visão, investidor 10, tá? Mas aí é uma visão particular de cada um. Porque para mim, deve integrar o patrimônio líquido consolidado. Mas enfim, aí é com a visão de cada um. Mas não fique tão apegado a isso, porque a diferença aqui vai gerar uma situação de desconto ou não em relação à companhia, risco ou não de se investir na companhia, tá bom? É só para tirar essa dúvida para vocês. E em relação a Usiminas, fiz meu primeiro aporte, tá? Tô perdendo aqui 2,73%, o aporte foi no dia 28 de junho, 200 ações, a um preço médio de compra de 8,80. Ela tá 8,56. E aí o que acontece? Num dia anterior, dia 27, Pequim indicou que adotará a política de Covid-0 para os próximos 5 anos, dizendo o seguinte, que essa política Covid-0 vai permanecer em vigor pelos próximos 5 anos, incluindo ali restrições para evitar o Covid. Então, não adianta você pensar que simplesmente a China vai abandonar a política Covid-0 e ficar ali esperando o melhor momento para aportar nas empresas de metalúrgica ou siderurgia. No caso dos Minas, siderurgia, tá bom? A companhia aí, como eu já fiz para vocês no vídeo mais detalhado que eu vou deixar aqui no card, está sofrendo
numa ultra desvalorização. Nos últimos 6 meses caiu 40% e só no último mês 18%. Me posicionei, então, em ações ordinárias. Diante dessa notícia de não ficar querendo achar o melhor momento, fiz um pequeno aporte, porque a companhia pode cair muito mais ainda. Na verdade, a gente nunca sabe quanto a empresa pode cair, mas ela já está muito barata, então eu vou fazer algo que está no meu controle, que é comprar barato. Não está no meu controle querer acertar o cu da mosca. Por outro lado, Xangai aliviou as restrições contra o Covid, então vai permanecer essa política de Covid zero, mas Xangai reduziu as restrições do lockdown, o que vai fazer com que a demanda por minério de ferro volte a crescer. Lembrando que a China é o maior importador de minério de ferro do mundo e ela é responsável por comprar 64% do minério de ferro do Brasil. Então, se a China para, meu amigo, o Brasil para. Por isso toda essa queda forte, e Usiminas foi a que mais sofreu aí entre as suas pares. Comprei as ordinárias. Em Usiminas você tem que olhar só para duas classes de ações, Usim 3 e Usim 5, tá bom? A Usim 3 é a que tem menor liquidez, 5,7 milhões de reais de liquidez média diária, e a Usim 5 tem uma liquidez de 191 milhões. Essa aqui é ultra líquida, tá? Por isso que o pessoal gosta mais dessa aqui. Só que ela não tem tag along, a ordinária tem o tag along mínimo legal de 80% e os preços estão muito próximos, sendo que a Usim 3 caiu mais do que a Usim 5, tá bom? Então acabei optando por Usim 3, 5 milhões aqui para um pequeno investidor, muito tranquilo. A companhia tem indicadores ultra descontados, negocia a metade do valor de patrimônio, é uma companhia privada, hein, que negocia abaixo do valor de patrimônio, porque é uma companhia cíclica, tá? E ela tem então resultado cíclico. 2012 teve um prejuízo, 2015 outro prejuízo, 2016 outro prejuízo. Philip Fisher não compraria uma Usiminas porque ela teve prejuízo em alguns momentos. Por outro lado, o Graham compraria, porque está muito descontada. E eu prefiro seguir o Graham, porque a estratégia dele é mais plausível e mais possível de ser executada e leva em consideração o preço, algo que Fisher não levava em conta. Sendo que a saúde financeira da companhia está excelente, um dos melhores níveis aí dos últimos anos, uma dívida líquida negativa de 1 bilhão de reais. E se você comparar então Usiminas com Gerdau, e aqui não é a controladora, é a GGBR, tá bom? CSN, a Usiminas bate todas em indicadores de valuation, bem como endividamento aqui, olha, negativo, bonito, mas todas elas estão baratas, tá? Não é só Usiminas, todas elas. Mas companhia muito cíclica, muito cuidado. Você viu que eu me posicionei com uma mão pequena, 200 ações, e só volto a comprar novamente quando a ação cair mais de 10% do meu ponto de compra. Assim eu vou montando um excelente preço médio ali, tá? E vou comprando a cada 100 ou 200 ações no máximo. Por quê? Porque meu papel como investidor é comprar barato, mas eu não sei quando a ação vai parar de cair. Eu não vou ficar aguardando, peraí, a ação vai chegar a 6 reais, então eu não vou comprar mais nada, vou manter um caixa ali para depois comprar. Aí vamos supor que a companhia em determinado momento volte a subir fortemente, você perdeu o papel e ficou com uma pequena posição. Siga o estoicismo nos investimentos. Faça o que você tem controle, não o que você não tem controle. E não caia na fantasia de que você tem controle sobre o fundo do poço de um ativo. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você investe em Usiminas e ou Alupar? Ou as empresas estão no seu radar? Conta aqui para mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!